Oi, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e tenho o prazer de conversar hoje com o Pedro Pontual, que é o presidente da ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Pedro, para a gente começar esse nosso bate-papo, tem muito servidor público que, em função da pandemia, teve que ir para casa e trabalhar à distância. E agora o governo quer que volte rapidamente todo mundo para o seu trabalho. Qual foi o aprendizado que se tirou dessa pandemia? É possível fazer esse trabalho à distância? O governo deveria instrumentalizar melhor, quer dizer, dar internet melhor, dar equipamento para as pessoas trabalharem? Como é que um presidente da associação que trata dos gestores públicos poderia me falar a respeito desse assunto? É a hora de voltar? Não é hora de voltar? Como é que vocês estão encarando este assunto? Oi, Humberto. Em primeiro lugar, obrigado por nos receber aqui na Agência de Servidores. É um prazer estar aqui conversando contigo. E já entrando na sua pergunta, a nossa preocupação ela vai na linha de que o teletrabalho era visto muito com um certo receio, acho que pela alta gestão do governo, né? E acho que isso é verdade para vários momentos do Brasil, não só recentemente. O que esse contexto trágico da pandemia que acabou impondo é que as pessoas tiveram que acelerar, correr para criar formas de fazer o teletrabalho para garantir o isolamento social, que é uma das poucas medidas sobre as quais não há dúvidas entre os cientistas da efetividade para a doença, para prevenir a doença. Então, isso fez com que os órgãos públicos federais, cada qual adotasse uma forma e fosse avaliando quais são, de fato, os serviços que precisam ser prestados presencialmente. E a gente discorda já aqui que o governo federal está cometendo um equívoco grave de chamar que serviço de prestação que precisa ser prestado presencialmente de serviço essencial. Acho que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. O que requer a prestação presencial é que você não consegue fazer de forma remota pelas características do serviço, ponto. Isso não carrega nenhum juízo de valor sobre se é um serviço essencial ou um serviço não essencial. Outra coisa é o serviço essencial para o contexto da pandemia. Então, que você precisa garantir coisas básicas, que são atendimento à saúde, o que você precisa garantir toda a cadeia de suprimentos para poder vender mantimentos para a população. São coisas que acumulam, coincidem, porque precisam ser feitas presencialmente também, mas nem todas. Uma das coisas essenciais, por exemplo, está relacionada à educação, que, por suas razões intrínsecas, não está podendo ser feita presencialmente. E aí a gente tem uma série de distorções, porque embora a gente tenha condições hoje de fazer o serviço de escritório, né, que é um serviço mais intelectual, que depende, que é essencialmente o trabalhador sentado na frente do computador, que você passa o dia no computador do trabalho fazendo, você pode passar o dia no computador em casa fazendo. Então, esse é um tipo de trabalho que é elegível para o teletrabalho muito facilmente. Veja aí, toda a equipe que está cuidando do auxílio emergencial, ela é uma equipe que está fazendo isso de maneira remota. Né? Eles estão fazendo com os seus computadores de casa, em reunião via Zoom, via Microsoft Teams, enfim, a ferramenta que eles usarem. E quem está programando o aplicativo, a maneira de processar, também está fazendo isso de casa, porque programador já é uma profissão que naturalmente pode fazer de maneira remota. Agora, outra coisa é o professor. O Brasil não está estruturado para dar aula via remota. Então, a gente tem um problema sério, grave na educação com relação a isso, que a gente não está sabendo resolver e acho que a gente não resolve tão cedo. Então, é uma das questões, porque a educação hoje, quando você pensa na educação formal de o ensino fundamental, o ensino médio, você mexe com a estrutura do funcionamento da sociedade. Então, se você não está dando aula, você cria uma dinâmica, você cria necessidades para os pais, e isso então a parte de educação é muito central, é muito essencial.
E não estar dando aula, você está, de fato, comprometendo o progresso daquelas crianças, daqueles adolescentes que vão, de alguma forma, ser impactados por isso e talvez mesmo negativamente. Então, isso é uma coisa. Agora, na parte do trabalho do escritório, que é mais o que caracteriza a carreira que eu aqui represento, que são os especialistas em políticas públicas e gestão governamental, a gente tem conseguido funcionar bem de casa. Acaba que os horários se dissolvem, então a gente não tem mais aquela diferença do ir para o trabalho, sair do trabalho. Você acaba começando e acaba quando aquela tarefa que você está querendo concluir termina. E isso pode ser às 6 da tarde, pode ser às 10 da noite, como você já está em casa mesmo. Então, de fato, a produtividade aumentou. Isso tem surpreendido a alta direção do governo federal. A gente participou de uma reunião ontem com o secretário de Gestão de Pessoas, em que ele partilhou conosco essa percepção. E isso é muito importante. Quer dizer, com isso cai aquele preconceito que existia, aquele receio que existia em torno do teletrabalho, que vamos combinar que era um preconceito mais em cima do servidor, né? De que o servidor não trabalha. Criou-se essa imagem e as pessoas têm, horrivelmente, tomado decisão com base nisso. Né? Então, agora eu acho que aparecem elementos novos, informações novas, que permitem que os decisores possam avaliar e aí criar, de fato, uma previsão de usar o teletrabalho como uma alternativa, que pode ser positiva para a administração pública, no sentido de produzir, fazer o trabalho que precisa ser feito, para o cidadão que é beneficiário daquele serviço público e para o servidor. Isso foi uma coisa que foi colocada pelo secretário ontem, é uma preocupação que ele tem, a gente achou muito responsável ele colocar que tem esses 3 critérios e a gente concorda completamente, porque é uma coisa que é importante que fique claro, que o trabalho remoto, ele só é meritório se ele for vantajoso para todos os envolvidos, o servidor, o serviço e o cliente final do serviço, que é o cidadão. De forma que, quando o governo começa a se debruçar sobre isso, aí ele tem que, de fato, avaliar, colocar material à disposição, dar as condições necessárias. Aí é interessante ele levar em consideração as carreiras. Há casos em que as pessoas têm em casa a estrutura já suficiente para poder fazer isso. Os servidores que fazem parte de uma classe média, não raro dão conta. Os servidores que precisarem buscar esses equipamentos, o órgão pode buscar equipamentos. Eu conheço casos no Ministério da Economia em que aconteceu isso, né? Criou-se um mecanismo de autorização, anota todo o patrimônio, faz o registro, o servidor assina um termo de responsabilidade pela integridade do patrimônio, e ele pode levar para casa um notebook, cuja função já é mesmo que o servidor possa usar em movimento. Ou um monitor, porque o monitor da casa não é suficiente. Então, o próprio governo se acomodou para isso, permitir que haja essas soluções. Então, a gente acha que, do ponto de vista de recursos humanos do governo federal, ou a parte de gestão do servidor, tem um passo muito importante à frente, porque se derrubou o que é essencialmente um preconceito. E talvez esse seja um ponto importante desse momento, uma daquelas coisas que, num contexto trágico, triste, a gente consegue encontrar algum tipo de consequência que pode ser vista como positiva, apesar do contexto trágico. Uma questão que me parece que também está colocada agora é que alguns setores do governo querem o retorno dos funcionários ao trabalho presencial e alguns sindicatos estão contestando isso. Vocês também contestam que não seria o momento para a volta? Isso. A gente contesta, e a nossa contestação é com base em 2 elementos. O primeiro é o seguinte: qual a razão? Se a gente acabou de combinar, e eles estão com essa percepção, os tomadores de decisão, que a produtividade, que o serviço não parou, pelo contrário, se começou a produzir mais, então, por que mudar o local de trabalho? Veja bem, porque a discussão, é até bom a gente tomar cuidado com a palavra retorno, porque a discussão é sobre o local de trabalho.
Sim. Ou o trabalho é feito na casa, ou o trabalho é feito num ambiente compartilhado, que é a forma tradicional, num ambiente compartilhado com várias pessoas. No caso aqui em Brasília, é um ambiente compartilhado, com pouco espaço, sem circulação de ar-condicionado, todas as condições que são tidas pela Organização Mundial da Saúde como agravantes para a saúde do servidor. Sobretudo no caso de uma doença como essa, que se transmite pela respiração, se transmite pelo ar. Então, primeiro é por quê? Por que fazer isso? E o segundo é, no contexto que a gente está, o que a gente está propondo via judicial é que o governo, que talvez no primeiro momento tenha tido uma norma muito conservadora, em que admitiu as exceções das pessoas trabalhando remotamente, e hoje a gente tem informação de que esses números aí, que são passados pelo próprio Ministério da Economia aos jornalistas, estão na casa de 60%, 70% das pessoas em trabalho remoto, não é exceção. Então, o que a gente está propondo para o governo é que eles reflitam do ponto de vista de que, se eu preciso proteger a saúde do servidor, que deveria ser a prioridade de uma área de gestão de pessoas neste momento, se eu preciso proteger a saúde do servidor, eu vou estabelecer que a regra é o trabalho remoto, com acompanhamento da chefia, com entrega. Na área onde eu trabalho, eu sei se eu estou de férias, mas na área onde eu trabalho, eu faço reuniões todos os dias. A gente faz reunião, a gente fala o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia seguinte, troca informação, tira dúvida. Então, acompanhamento todo da chefia. Mas a regra é o trabalho remoto. E aí prevê que nos casos em que a natureza da atividade requer que o trabalho seja presencial, então esse caso é uma exceção. A norma ideal que o Ministério da Economia deveria, a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deveria colocar agora é essa. A regra é o trabalho remoto e o trabalho presencial é uma justificativa que pode ser explicada facilmente, dizendo, olha, esse trabalho ele requer que as pessoas estejam interagindo com outras de fato para que o trabalho possa ser concretizado. Você não consegue fazer isso remotamente. Então, essa a nossa relação por via judicial com a Secretaria de Gestão de Pessoas. E a minha pergunta próxima é, nesta reunião que vocês tiveram, teve alguma solução ou não? Eles pareceram um pouco reticentes em mexer na norma, para ser muito sincero, mas se abriram a receber propostas embasadas. A gente fez uma argumentação também de que, quando eles fizeram a norma em meados de março, a informação que se tinha sobre a doença era uma. Até porque a doença, o vírus, eram conhecidos há poucos 3, 4, talvez 4 meses no máximo. E olha que no Brasil, eu acho que não chegou nem outro, nem 3 nem 4 meses, que se conhecia de fato, se preocupava em entender melhor essa doença e em avaliar. Agora a gente está em julho. Então, já se passaram outros 3 meses, desde quando foi, quase 4 meses, desde quando foi publicada a primeira norma. Depois ela foi sendo alterada, mas o que a gente está colocando é o seguinte, hoje já se sabe que não existe grupo de risco. Essa frase, esse termo grupo de risco, não é utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Grupo de risco, todos somos, todos temos, existe um risco concreto de termos a doença. Mais ainda, se algum dos dados que o Ministério da Saúde costumava divulgar, e que a última divulgação foi em 17 de maio, para casos de síndrome aguda respiratória grave, então casos de internação, então, são pessoas que não só tiveram doença, mas desenvolveram um quadro grave e precisaram de internação no hospital. A distribuição para a faixa etária de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59, 60 a 69, era muito parecida. Então, todos em torno da faixa dos 14%. Uns para um pouquinho menos, 1% a menos, 13%, e outros um pouco mais, 15%. Mas era em torno de uma mesma distribuição, uma atribuição homogênea. Então, é falacioso você criar o conceito de grupo de risco, quando ele não é utilizado pela autoridade de saúde. O que existem pessoas que têm maior risco, porque essas pessoas têm o maior risco de desenvolver sequelas sérias ou de desenvolver sintomas sérios ou de vir a óbito. Então, esses grupos aí são elencados
como são aqueles que a gente conhece, ou seja, das pessoas que podem ser internadas pela doença, você tem um percentual maior das pessoas com idade mais avançada que podem vir a falecer ou desenvolver sintomas muito graves. Então, a gente, além da internação, né? Então, o que a gente colocou foi o seguinte: precisa ser atualizado esse conceito, porque colocou-se em norma um conceito que já está desatualizado. O próprio CDC americano, que é o Centro para Controle de Doenças do governo federal norte-americano, já incluiu obesidade como um desses fatores com forte respaldo estatístico que deixa a pessoa exposta a sequelas ainda mais graves, a consequências mais graves da doença. Então, precisa se incorporar aqui, porque como essa doença é uma doença que não é igual à gripe, que a gente já conhece bem, e a própria gripe, que tem um grau de mutação muito rápido, a gente também consegue acompanhar o grau de mutação da gripe. Essa doença ainda é muito desconhecida, a gente sabe que teve uma mutação, que pelo menos os cientistas falam da Itália, e está se tentando aprender mais, né, com relação a esse vírus e suas mutações. Então, precisa ser possível que as normas possam ser, de fato, atualizadas. E aí a gente não está colocando que há um erro da Secretaria de Gestão de Pessoas, embora a gente discorde da filosofia adotada desde o início, de que o trabalho remoto é uma exceção, a gente entende que deveria ser a regra, mas é óbvio que qualquer esforço para elencar os grupos que podem estar numa situação de maior risco, não só de risco, né, de maior risco, precisa evoluir de acordo com a ciência. Para isso, precisa ficar acompanhando a ciência. Ô Pedro, para a gente levar essa entrevista para o encerramento, senão a gente fica a tarde inteira conversando aqui, mas eu gostaria eu quase sempre faço isso com os meus convidados, qual é a projeção que se pode fazer? O que se pode esperar, desculpa, do trabalho do servidor público a partir de agora? Bom, deixa eu falar um pouco do ponto de vista de onde eu vejo, né? Eu vejo do ponto de vista de fazer parte de uma carreira que tem cerca de 950 profissionais hoje, então não é uma carreira muito grande, e são profissionais que trabalham com a política pública e a gestão governamental, para implementar, desenvolver. Então, é uma atividade que é essencialmente o que um governo faz. E a gente tem nesse sentido, toda a parte de fazer o desenvolvimento da política pública, de fazer a discussão, isso é possível fazer por via remota. A gente não acredita que isso vai se tornar o novo normal, que isso vai virar a regra num contexto pós-pandemia, em que não haja mais esse contexto do vírus, ou seja, já tem uma vacina ou já tem um remédio que efetivamente cure e não somente mitigue os sintomas, que é uma diferença importante de se fazer. Então, num conceito completamente posterior a esse, que é um uso de tempo que a gente não consegue ver ainda, e não deve ser em 2020, o que a gente vislumbra é que possa haver uma maior flexibilização dos casos, dos modelos de trabalho, e que você então acabe adotando regimes híbridos por muitas áreas. Você tem as pessoas que vão desenvolver a sua atividade presencialmente por preferência pessoal, porque a interação durante o dia com os colegas gera conhecimento, né? É aquele negócio, você levanta, faz um comentário, alguém responde dali, isso gera conhecimento. Então, tem um fator da interação presencial que, por exemplo, eu avalio que é um fator fundamental da educação, que é toda a parte da interação social entre os estudantes, que não dá para a gente desprezar, porque a tecnologia não supre de jeito nenhum. Mas também não dá mais para o governo federal continuar vendo o teletrabalho como aquela solução que parece ser uma solução de que você está dando uma vantagem para alguém, tem alguém se dando bem com alguma coisa, que eu acho que é um pouco a visão que preponderava no passado. Eu acho que agora é muito claro que as pessoas trabalham, as pessoas
são sérias, levam a sério, e é possível acompanhar e fazer os trabalhos, fazer reunião, como a gente está agora fazendo nesse momento, com tecnologias de baixíssimo custo, né? Eu, aqui na minha casa, não preciso ter uma câmera cara, não estou precisando ter, não preciso ter montar um estúdio. Minha imagem não está tão boa quanto a sua, que é um profissional da área, mas ela é suficiente para a gente desenvolver essa conversa, por exemplo, tranquilamente. Então, e não é uma tecnologia cara. Então, isso é muito importante para que se leve em consideração. É uma solução possível. E a gente tem, então, a expectativa de que isso possa se tornar, de fato, uma ferramenta de gestão dos gestores públicos governamentais. Eu falo gestor no sentido mais amplo, né, da chefia. O chefe ali que tem uma entrega a fazer, que tem uma série de compromissos, que tem uma rotina, no caso das áreas que têm mais atividade de rotina, ou projetos a entregar, pode trabalhar com essa ferramenta. Então, a gente entende que há um espaço de amadurecimento muito positivo nesse momento com relação a essa nova alternativa. É uma ferramenta a mais para a gestão pública se modernizar, se reinventar, inovar e garantir uma prestação de serviço de alta qualidade para o cidadão. Então, que, afinal de contas, é muito do nosso métier, né? Aqui, dos EPPGGs, como tudo em Brasília vira uma sigla, a nossa é essa, a gente acaba trabalhando nesse sentido. O serviço tem que ser entregue bem, com bons resultados para aquela público, para quem você desenhou aquela política pública. E então é muito importante que seja acomodada essa questão da qualidade do serviço, porque para nós isso quando a gente vai fazer uma avaliação de política pública, é o fator essencial. Garantir, entender que a política está sendo prestada com alta qualidade. Claro, que ela está fazendo aquilo para que ela foi desenhada a fazer, está atendendo as pessoas que precisa atender. E aí, por exemplo, a gente tem críticas ao auxílio emergencial, que tem uma série de falhas nesses sentidos todos. Embora também tem que se levar em consideração que é algo que foi desenvolvido muito rapidamente, mas a gente acha que ali é um erro de burocratismo, que aí vou só deixar essa última que é um problema que a gente padece. E a própria área de gestão de desenvolvimento de pessoas é uma área que padece disso. Vamos observar que agora, em 2019, a área de gestão de pessoas, ela proibiu a pontualidade do servidor. Eles criaram uma norma que diz que você não pode preencher a sua folha de ponto com o mesmo horário. Então, se você chega todos os dias às 8 horas, você está proibido por uma norma que alguém se deu ao trabalho de escrever 8 horas. Você tem que chegar às 7h59 num dia, tem que chegar às 8h01. Qual o propósito dessa norma? Desconheço. Não faz nenhum sentido isso. Não tem nenhuma vantagem nela. Não faz sentido uma norma dessa. E isso é burocratismo. Isso todo o mal, toda a parte perniciosa da burocracia, em que as pessoas, porque têm o poder da caneta, vão criando regras que são regras sufocantes. Isso é uma coisa que a gente milita contra. A gente acha que não pode acontecer. Você tem que criar as regras para garantir que as coisas aconteçam de maneira correta, nos termos da legalidade, você possa ter os controles para isso, mas você consiga fazer com que as coisas andem. Se você fica criando regrinhas que ficam colocando obstáculos, o que você faz é impedir o correto e bom funcionamento das coisas, além de aumentar o custo. E aí, para só me estender um minutinho só mais, se você me permitir, e fazer mais uma observação. Na parte de gestão de pessoal, a regra hoje onera toda a chefia. Não confia no servidor sequer para preencher no sistema um código. Então, por exemplo, um dia que você vai a uma consulta médica, como prevê a legislação, o correto é você colocar na sua folha de ponto o código de que você foi a uma consulta médica, você apresenta o atestado, o seu chefe homologa, vê o atestado e homologa o código que você preencheu. Hoje, o sistema,
que foi implementado, que o sistema é sempre planejado por homens, né? Então nunca é problema do sistema, o problema é sempre de quem pensou o sistema. O sistema hoje não permite que eu coloque esse código. Ele não confia em mim para informar o código, ele obriga que seja o meu chefe a colocar o código e depois a assinar embaixo. E isso é o seguinte, se for só eu e meu chefe, não é lá um grande problema. Mas uma área que tem 20, 30, 40 pessoas, isso começa a virar um problema. E aí é mais uma vez burocratismo, porque existe um preconceito contra o servidor público, porque eles partem do princípio preconceituoso, porque não há evidências, não tem nenhum estudo que mostre isso, que o servidor é desonesto, eles partem desse princípio. Então, eles criam um ônus para a chefia, mas nunca calcularam quanto tempo da chefia vai tomar para ficar preenchendo o codiguinho no sistema. Eles não calculam, não se preocupam com isso. Então, eles estão criando uma regra que compromete a produtividade da chefia partindo de um preconceito de que o servidor não é honesto. E aí é mais burocratismo. É uma regra completamente estapafúrdia que dificulta a vida de todo mundo e não contribui positivamente para nada. Então, esse é um problema que a administração pública precisa superar. E quando a própria Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Pessoal fala em modernizar, fazer reforma administrativa melhor, eles precisam olhar para dentro e eles precisam entender que eles precisam afastar esse burocratismo que eles trouxeram também. Mesmo quem veio do setor privado trouxe isso. E isso é pernicioso. E no setor público o custo disso é muito maior do que no setor privado. Porque no setor privado corrige-se rápido porque você vê isso na entrada de lucro, na receita da empresa. No setor público você não tem isso. No setor público, um serviço mal prestado não tem impacto na arrecadação de imposto. Então, mas é um problema das pessoas tentarem usar para o setor público a lógica do setor privado para a gestão. Isso é terraplanismo. A gestão pública é uma ciência em si, e só o Brasil não acordou para isso ainda. Mas, desculpa, eu acabei entrando em vários parênteses aqui. Eu não estou te ouvindo, Humberto. Acho que você está no... Observar se eu estava com o meu microfone desligado, Pedro. Mas, Pedro, olha, eu fico muito agradecido, inclusive, de você dividir com a gente aqui na Agência Servidores esse tipo de preocupação, porque são coisas que, às vezes, podem parecer aparentemente simples, mas que são extremamente importantes na vida do servidor e, principalmente, na prestação do serviço, que é o que você estava se referindo. De coração, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela generosidade de compartilhar conosco essas suas angústias, que são as angústias de toda a sociedade. Pedro, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a você, Humberto. A gente que agradece por nos ter tido aqui com você.